Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 2, com o tema Promessas de Deus para Israel. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 12, dos versículos de 1 a 3, e em Romanos, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 5. A palavra-chave é descendência. E vamos abordar nesta lição Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Outras promessas a Israel. A promessa de salvação para Israel. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. A descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. A mensagem central do Novo Testamento é que as promessas de Deus no Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda de Jesus Cristo. As numerosas fórmulas de citação de Mateus são evidências desse tema. Em Lucas, no capítulo 4, Jesus pronuncia o cumprimento da promessa de Isaías sobre o ministério do Messias, Isaías capítulo 61, na sua própria vida. O livro de Atos declara especificamente que o sofrimento e ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo são o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A identidade de Jesus como descendente de Davi e como profeta semelhante a Moisés também é considerada o cumprimento do Antigo Testamento. A visão de Paulo sobre as promessas de Deus está resumida nesta declaração: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. De acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 2, Paulo considera o Evangelho como a mensagem que Deus antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho. Romanos 4 descreve a fé de Abraão em termos da sua confiança nas promessas de Deus, o que leva à sua justiça. Apresenta-o também como nosso modelo de fé nas promessas de Deus. A famosa expressão segundo as Escrituras em 1 Coríntios 15 é, em certo sentido, entendido por Paulo como cumprimento das promessas de Deus a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Os filhos de Deus pela fé. Se todos os crentes estão se tornando semelhantes a Cristo, se todos os crentes professarem a fé e se unirem ao corpo de Cristo, então esta união deixa de lado todas as outras diferenças superficiais, embora seja verdade que no corpo de Cristo, judeus, gentios, escravos, livres, homens e mulheres ainda conservam as suas identidades individuais. Paulo exalta a sua unidade: todos vós sois em um Cristo Jesus. Todos os rótulos tornam-se secundários entre aqueles que têm a Jesus em comum. Tornar-se filho de Deus e tornar-se um em Cristo significa que aqueles que são de Cristo são descendência de Abraão. Os judeus acreditavam que eram automaticamente o povo de Deus porque eram descendentes de Abraão. Paulo conclui que os filhos espirituais de Abraão não eram os judeus, nem aqueles que tinham sido circuncidados. Os filhos de Abraão são aqueles que respondem a Deus com fé, como Abraão tinha feito. A única diferença é que a nossa resposta deve ser a Cristo como Salvador. Como nós respondemos positivamente, nós somos herdeiros. Em outras palavras, todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem a nós. Respondendo a Cristo com fé, nós seguimos o antigo caminho de Abraão, um dos primeiros justificados pela fé. Ele confiou em Deus
e nós também. Mas a nós foi acrescentada a oportunidade de valorizar o preço que Cristo teve que pagar para assegurar a nossa participação na promessa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.